Opa, e aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, responder aí mais uma pergunta dos inscritos, né? Fico feliz que tem surgido mais perguntas acerca da Bíblia, né? O pessoal tem algumas dúvidas ou alguns questionamentos, mas vamos lá. Eu recebi a pergunta do Mike Douglas, ele fez a seguinte pergunta, muito comum, né? É um assunto até que é chato pra caramba, né? Por causa de algumas pessoas, mas vamos lá. Ele diz o seguinte: Gideão, faz um vídeo falando sobre o dízimo. Quem é cristão deve dar dízimo? Faço essa pergunta, mas hoje sei que isso não é uma obrigação para nós cristãos. Mas não é isso que os líderes religiosos pregam. Muita gente dizima por medo, acredita que tem a obrigação de fazer, e se não fizer, estará roubando a Deus, e será amaldiçoado por um espírito maligno chamado o Devorador. Isso, claro, é mais uma de várias distorções que eles fazem da Bíblia. Tá? Vamos lá. Vou falar, como sempre, das minhas experiências, o que eu vejo acerca dessas questões e explicar o meu ponto, né, acerca dessa questão e as diversas visões que tem. Bom, o cristão ele deve dar dízimo, tá? Vamos lá. Não há uma regra, uma lei, um mandamento que o obrigue a você dar dízimo, tá? Em hipótese nenhuma. Eu não acho correto, tá? Um pastor ler Malaquias, tá certo? E dizer assim, tem que dar o dízimo porque é o devorador, tem que fazer voto com Deus. Não. O próprio Jesus diz, não, né? Não jureis nem pelo céu, que é o trono do Pai, e nem pela terra, que é o estrado dos seus pés. Não jureis por coisa nenhuma. Que a palavra do homem seja sim, sim, e não, não. Então esse negócio de voto e que Deus vai te honrar se você fizer um voto, conversa fiada, tá? Isso aí não funciona, não existe essa barganha com Deus, tá certo? Isso não é necessário, tá bom? Então, em resumo, eu poderia parar o vídeo aqui, não é correto. Agora, existem argumentos, existem coisas que é dito acerca de favorecer a ideia do dízimo. Então vamos lá. Então a gente sabe que não é correto usar Malaquias. Malaquias, ele foi. Nem vou ler Malaquias porque é totalmente desnecessário. Malaquias capítulo 3, tá? Porque é para o povo hebreu, tá certo? Os dízimos na cultura hebraica fazia parte da lei mosaica, tá? Então não era uma opção, não era uma questão de bondade, era algo que era para se cumprir a lei, tá? E óbvio que o dízimo lá, como ele é dito, a gente tem que entender que aquilo é uma sombra. Fala das primícias, dos primeiros frutos da terra. É como Paulo vai ensinar acerca dos dízimos. Paulo transfere essa ideia do dízimo para o próprio sacrifício de Cristo, ou seja, Cristo é a primícia dos que dormem. Toda a ideia de dízimo, ele acaba descansando no próprio Cristo. E nós, juntamente com ele, né, somos as primícias, ou seja, a primeira ressurreição dos mortos é o dízimo que Cristo dará ao Pai, certo? Ponto. A representação do dízimo é para incutir na cabeça dos hebreus essa ideia de que eles sempre deveriam dar o primeiro para Deus. Os nossos dízimos hoje, tá? Eu acho que o maior dízimo que podemos dar a Deus, devotar a Deus, é a nossa vida, é a nossa comunhão, tá? É a nossa retidão para com Ele, certo? E ofertar também almas a Cristo, certo? Isso é uma forma de dízimo, isso são primícias. Cada alma que eu levo a Cristo, que eu levo ao conhecimento de Cristo, é dízimo. Tá certo? Então essa questão do dízimo material ficou para trás. Agora, isso significa, Gideão, que eu não posso ofertar? Muito pelo contrário. A oferta alçada, voluntária, ela é importante e faz parte da obra e das doutrinas, da sã doutrina. Então você deve sim ofertar para ajudar um irmão, para ajudar até o seu líder, tá? Eu não estou falando de gente encostada, coisa do tipo, tá? Mas Paulo, como os apóstolos, eles viviam como? Paulo fazia tendas, mas você vê que Paulo viajava muito. Então, em um lugar que ele se estabelecia por mais tempo, ele fazia tendas. Ele fazia ali um serviço para não... Só que Paulo fazia, se você for analisar o texto, Paulo fazia porque muita gente falava contra ele e mal dele. Então, ele fazia para calar a boca desse pessoal, né? E não ser pesado aos irmãos, tá? Mas quem dava de bom coração, de bom grado, como Priscila e Áquila, que ofertava suas terras, suas posses para abrigar os cristãos, eles não achavam ruim, eles sabiam o que estavam fazendo. Mas em toda época vai ter o zombador e o reclamador, tá certo? Então, eu não acho correto. Agora, Gideão, você acha correto as igrejas pedirem o dízimo, as ofertas? Não, porque, vamos lá, você está em um ajuntamento de pessoas, de uma congregação,
E ali tem água, precisa pagar um zelador, precisa até manter alguns obreiros, sim, porque alguns obreiros são mantidos para ter uma vida ativa dentro ali, de visitar as pessoas, correr atrás, ter um carro, buscar alguém e tal. Eu sei que não funciona exatamente do jeito que deveria funcionar, que não há um retorno real para o povo, tá? Isso aí, na maioria dos casos, mas sim, tem pastores que agem adequadamente com as ofertas, que dá esse retorno ao irmão que precisa de uma energia, de uma cesta básica, de um gás, de uma conta, de uma viagem, de ir a um hospital. Tem pastores que fazem, eu conheço pessoas assim que fazem da forma correta, tá? Agora, vamos lá. A ideia que eu daria para os pastores, e é o que, assim, pelo menos na minha realidade, tá? Eu sei que tem igreja, assim, que usa a questão do devorador, sei que tem pregador que usa e tal, mas, assim, minha realidade dentro da Assembleia de Deus, é muito raro você pegar um pastor para fazer isso, tá? Porque os pastores vão dizer, ó, a gente precisa manter aqui a energia, a luz, a água, né? A gente precisa manter a organização, pagar o zelador. Então, na Assembleia de Deus, fala-se de dízimo, mas nesse quesito, tá? Que as coisas precisam ser mantidas. E eu me lembro que até meu pai falava assim, você não paga o clube de futebol todo mês, não paga uma assinatura de TV, né, para o seu lazer, porque você não pode ajudar aqui o templo, né, para manter as coisas em ordem. E é uma realidade. A gente quer ir para um lugar que esteja limpo, arejado, né, mas muitas vezes não contribui para isso. Então, nesse sentido, eu acho correto. Porque, um exemplo, você vai no clube, no seu clube de futebol, ou um exemplo, você paga aí um valor que você vai no seu clube de tiro, é um dízimo que você está dando. Claro, não estou falando de dízimo no sentido de 10ª parte, mas de ser fiel, né? Um exemplo, você paga a tua Netflix, entendeu? Tu pode contribuir com um canal que tu gosta, tu tem lá o Patreon da pessoa, tu tem um apoio-se da pessoa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os canais que falam contra dízimo, demonizam os pastores, que os pastores são ladrões, tá? O que é que eles fazem? Eles mantêm você cativo ao Patreon deles, com assuntos, com coisas do tipo, e ainda fica sempre ali, ó, gente, tal, porque o YouTube tá me censurando, veio pro meu Patreon. E tu censura por causa da monetização, é só tirar. Como o pessoal tava perguntando, cara, eu vou botar pra quê? Agora eu posso aqui falar, citar nomes, xingar, o YouTube não derruba mais meus vídeos. Teve vídeo polêmico aí que foi denunciado em massa, apareceu em outros canais para ser denunciado, o vídeo não caiu, porque não tá monetizado. Entendeu? Então, me dá essa liberdade, certo? Então, assim, nesses aspectos eu acho, sim, adequado, tá? Agora, não pode haver uma imposição ou um tipo de troca. Se você dizimar, você vai ser abençoado. Não. Não é assim que funciona. Mas o mais correto é ofertas alçadas. Tem um outro argumento que é utilizado, tá? E esse argumento também é fraco para se sustentar, que é a questão de Melquisedeque. Ah, mas a gente somos filhos de Abraão na fé e Abraão ofertou a Melquisedeque, né? Deu os dízimos de tudo a Melquisedeque. Em primeiro lugar, Abraão, em prática, deu os dízimos dos despojos de guerra ao próprio Cristo. Cristo, ali Melquisedeque representando Cristo em glória no milênio, reinando as nações, Abraão representando as nações, dando as ofertas aos despojos, as ofertas ao próprio Cristo. Vocês entenderam que a representação de Melquisedeque e Abraão é de Cristo e as nações da terra no milênio? Essas nações agora dando seus despojos a Cristo? Mas vamos ler o texto aqui em Gênesis para a gente entender melhor essa questão. Vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho lembra alguma coisa para vocês? Olha o vídeo anterior, né? Vamos lá.
E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas e os bens tomas para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram. Aner, Escol e Mare, estes tomem a sua parte. Certo? Então você vê aqui, ó, não há muitos detalhes sobre o rei de Salém, tá? Não é algo que se tornou instituído ali, que, porque Abraão deu, a gente tem que dar. É isso o argumento que usa. Não tem nada claro acerca dessas questões aqui, tá? E a gente só vai entender essa visão mais teofânica do rei de Salém em Hebreus, certo? A gente não vai entender em outro lugar. Em Hebreus a gente vai entender essa teofania do rei de Salém que representa Cristo. Veja bem. Hebreus capítulo 7. Então você vê que parte de uma grande invenção ficar criando essa ideia de que, porque Abraão deu, agora a gente como filho de Abraão tem que dar também os dízimos. Aqui não foi... Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês que parece que a maioria das pessoas não se ligam. O Gênesis, o Pentateuco, ele foi escrito muito depois desses eventos acontecerem. Por Moisés. Eu acho que de Moisés até Abraão vai dar mais de 700 anos, se eu não me engano, tá? Então, assim, quando Moisés já escreveu o Pentateuco, ele já escreveu moldando aqueles acontecimentos para o povo. Então, não existia essa ideia de dízimo quando Abraão deu os despojos de guerra. Moisés chamou de dízimo para já ensinar o povo sobre o dízimo, certo? Não existia essa concepção de animais impuros com Noé. Moisés ali já destaca, esses animais aqui eram impuros, foram os que ele colocou na arca. Vocês entenderam bem? Quando Moisés escreve o Pentateuco, é para o povo hebreu. Então ele já escreveu moldando a narrativa ao que o povo hebreu conhecia como lei, como aquilo que ele ia dar como lei. Vocês estão entendendo qual é a questão? Então esse termo dízimo aqui em Melquisedeque não deve ser encarado como a mesma coisa que acontecia dentro do povo hebreu, mas uma figura, uma espécie de sombra, que é o quê? Você vai ver Abraão, que representa o povo de Deus, Melquisedeque, que representa Cristo, levando os despojos do mundo para Cristo. Cristo que vai ser o governante do mundo. Tá? Agora vamos para Hebreus capítulo 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Deixa eu ver Hebreus capítulo 6 aqui. Vamos contextualizar um pouco isso, tá? Hebreus capítulo 6, versículo 17 em diante. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos a nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí agora que ele vem explicando quem é Melquisedeque. Porque este Melquisedeque era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, você vê, antes mesmo de Abraão ser chamado, existia ali povos, existia pessoas que adoravam verdadeiramente a Deus. Então, muitas histórias que a gente tem aí que a gente não conhece, é verdade? Jó é anterior a Abraão, e era um homem reto, íntegro, justo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo perfeito e semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos.
E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é encontrada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Aqui o que o escritor aos Hebreus está falando? Muda-se o sacerdócio, muda-se a lei. O sacerdócio ao qual vocês, hebreus, eram trazidos até aqui é o sacerdócio de Arão. Só que agora, quem é o sacerdote é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, mudou o sacerdócio, mudou-se as leis. Então agora é nova aliança. Eu já fiz um estudo sobre a carta de Hebreus, está aqui no canal, tá? Não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, na qual ninguém serviu ao altar. Certo? Visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém. Coisa linda, maravilhosa. Então, muda-se o sacerdote, muda-se as leis, certo? Então, o dízimo ele não é para nós cristãos, tá? Ele tinha um papel de se cumprir no povo hebreu, tá? Até chegar a Cristo, que é a primícia, que é os dízimos dos que dormem, que somos nós, certo? Então, nós somos ofertas vivas e agradáveis ao nosso Pai, e o melhor dízimo que podemos dar, o seu sim, é ofertar na vida de um irmão, é fazer o bem, é pregar a palavra do Evangelho, é manter-se longe da corrupção do mundo. Esse é os nossos dízimos, tá? Não é um dinheiro mensalmente ali, que eu dou com uma proposta de retorno. Não. É algo que você oferta na vida de alguém, é as suas boas obras perante Deus. Isso é o dízimo do coentro, da arruda e principalmente não negligenciar o amor, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então fica aí a minha posição acerca disso. Eu espero ter respondido à altura, tá? Sem muitas confusões, interpolações ou coisas do tipo, mas sendo direto ao ponto, explicando, né, essa questão do dízimo para nós cristãos, né, depois que Cristo assumiu aí o sacerdócio eterno para conosco, tá certo? Então não se esqueça, canal do Telegram, dê uma olhada no comentário fixado, descrição do vídeo, e se quiser pode dar uma ajuda pro canal. Valeu,
Até o próximo vídeo.